Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, na última aula falamos sobre fluxo elétrico e lei de Gauss, e eu demonstrei a lei de Gauss de forma mais completa com ângulo sólido. E agora, então, eu vou falar algumas aplicações da lei de Gauss em várias simetrias, e vocês vão ver como ela torna os cálculos muito mais fáceis, né? Porque normalmente na física o que a gente faz a gente demonstra uma fórmula difícil, com matemática rigorosa e conceitos difíceis, mas depois acaba facilitando em muitos cálculos para a gente e fica muito menores os cálculos, de forma então que depois dá uma aliviada. Então é um sofrimento que a gente tem inicialmente, mas depois vale a pena e as coisas ficam mais fáceis. É que nem, não sei aqui quem é mais velho, quem conhece a saga Metroid de videogame, sabe que tem um mapa aberto, né? Você criou o gênero de videogame chamado Metroidvania, que mistura com Castlevania também, que você tem um mapa aberto, você vai conseguindo várias habilidades ao longo que você vai explorando, e você vai, conforme você vai conseguindo habilidades, você consegue explorar mais um mapa mais fácil, e no começo você não consegue explorar quase nada, né? Porque você não tem nenhuma habilidade. Então, de forma, a física é bastante semelhante a isso, né? Fazendo então analogia com uma série que eu gosto. Bom, só lembrando então, né? Bibliografia básica do curso, livro do Moisés, volume 3, curso de Física Básica, Santo do Dia, hoje é 3 de agosto, Santa Lídia de Tiatira, que viveu no século I, sem data exata de nascimento e morte. Bom, então, falar algumas simetrias da lei de Gauss. A primeira delas é a simetria plana condutora. Então, imagina que eu tenho um plano condutor. Então, aqui o desenho é muito simples. Imagina que eu tenho um plano que está atravessando, por exemplo, um cilindro, né? Só para ficar mais fácil enxergar. Tem aqui um vetor área, um vetor campo elétrico e um plano, né? Planificando esse aqui, perdão, um trocadilho, temos então plano carregado, e o cilindro como se fosse um paralelepípedo, né, que ele está planificado. Eu estou observando da área lateral. Aqui eu tenho as linhas de campo. Tem aqui vetor A, vetor E. Bom, lembrando que a lei de Gauss, né, vou colocar aqui a fórmula geral, fluxo elétrico é igual a integral da superfície de E, de R, produto escalar com vetor normal, superfície, elemento de área é igual a carga interna sobre a permissividade elétrica do vácuo. Então, como é que eu posso aplicar aqui? A área, ela é simplesmente, eu vou apresentar pela letra A, não vou colocar nenhuma fórmula de área específica, nesse caso. Então, como é que seria? E a área é o próprio A, que é igual a carga interna sobre ε0. Só que esse ε0 eu vou passar multiplicando, então vai ficar ε0. E a carga, eu vou escrever ela da forma de densidade superficial, né? Lembrando que densidade superficial de carga é igual a dq dA. Então, a carga então é simplesmente a densidade superficial de carga vezes a própria área. Corta a área, com isso o campo
de uma placa de uma superfície plana condutora é igual sigma sobre y0 na direção normal à superfície. E se eu tiver uma superfície plana não condutora? Então imagina que eu tenho aqui, da mesma forma, o desenho mesmo. Então eu só vou planificar, só que a diferença é que o campo agora também vai estar na outra direção. Então, planificando, o que eu tenho? Eu tenho aqui, então, eu tenho o cilindro, né, atravessando, então a seção transversal do cilindro. Então, vetor A, vetor E, vetor A, vetor E. E as linhas de campo em cada lado, né? Então, usando a forma, mesma coisa, né? A diferença é que, como eu tenho agora campo para os dois lados, vai surgir um 2ε0EA, né? Então, 2ε0EA é igual sigma A, quarto A, campo é igual sigma sobre 2ε0. Agora, um caso muito interessante, que é o da carga induzida. Então, carga induzida em uma camada condutora neutra. Então, imagina que eu tenho aqui uma simetria esférica, onde eu tenho duas esferas, uma, a interna tem raio R, a carga eu vou colocar aqui a distância de R sobre 2 do centro. E outra forma, então, de representar as linhas de campo, como é que eu tenho? Tenho aqui, então, carga. Como é que ficaria as linhas de campo aqui, né? Positivo, sai sempre positivo, né?
Bom, aqui eu tenho a carga interna é igual a Q. E a carga externa é igual a menos Q. De modo então que a carga total é igual a menos Q sobre Y0, perdão, campo total, né? O fluxo mais carga interna sobre Y0 igual a zero. Aqui eu estou fazendo um pouco mais rápido porque eu já gravei essa aula, só que acabou não gravando, né? Gravou só 5 minutos. Então, essa primeira parte da aula é mais tranquila, porque é só a aplicação dos conceitos anteriores, né? Então, vamos agora então à simetria cilíndrica. Um fio condutor uniformemente carregado. Então, eu tenho aqui, então, imagina que eu tenho um fio com densidade de carga linear e eu tenho um cilindro envolvendo ele, né? Cilindro tem altura H. Eu tenho aqui, imagina que eu tenho uma unidade de área, um elemento de área. O campo é radial, né? E o vetor dA também. De forma, então, que nesse caso, o fluxo é igual ao campo, dependendo de R. Qual que é a área do cilindro, né? A área lateral, 2π RH. É igual carga interna, lambda 6H sobre Y0. O H faz o papel do comprimento, né? Corta o H, campo então é igual a lambda sobre 2π Y0 é direção E, porque é radial, né? Agora, vamos ao caso de duas placas condutores. Nesse caso é interessante porque vai abrir um gancho mais para frente, quando a gente for falar de capacitores, daqui a uma aula, daqui 2 aulas, perdão, porque o capacitor mais famoso, que a gente mais usa, é o capacitor de placas paralelas, né? Então, a gente tem aqui a placa positiva e outra negativa. Aqui eu tenho densidade de carga σ1, aqui também σ1. Aqui, como é positiva, as linhas de campo saem.
tido como negativa as linhas de campo livre. Então, agora a gente tem que analisar como é que é o campo do lado esquerdo e direito de cada placa. Então, aqui eu vou chamar de P1 e aqui de E2. Né? P1, ele é sigma 1, y0, à direita da placa, e menos sigma 1 sobre y0 à esquerda da placa. E E2 é igual a menos sigma 1 sobre y0 à direita da placa e sigma 1 sobre y0 à esquerda da placa. Quando a gente aproxima as placas, o que a gente tem? Nós temos, então, positivo, negativo. As linhas de campo, então, a gente está aproximando, elas vão simplesmente sair do positivo, morrer no negativo. E aqui, ao invés de ser sigma 1, vai ser 2 vezes sigma, né? Vai somar as densidades superficiais de carga. O campo total, então, vai ser E1 mais E2 é igual a 2 sigma 1 sobre S0 dentro das, perdão, entre as placas ou dentro das placas, e 0 fora das placas. Agora, vamos ver o caso de duas placas não condutoras. Então, se são duas placas não condutoras, não vai ter linha de campo nesse caso. Sigma mais, essa aqui eu vou chamar de sigma menos. O campo é mais, então, é igual a sigma mais sobre 2 ε0 à direita da placa
e menos sigma mais sobre 2y0 à esquerda da placa. O E menos vai ser então menos sigma menos sobre 2y0 à direita da placa menos sigma menos sobre 2y0 à esquerda. E como ficaria então o campo resultante, né? Então imagina que eu tenho aqui, vou chamar de L de left, esquerda em inglês, R de right, direita em inglês, e B no centro, né? Aqui eu tenho o E menos, tem aqui o E menos também de novo, e o E mais, aqui também de novo E mais, e para cá o E mais também. Então, vai fazer o campo resultante, então o da direita, né, E right, seria então sigma mais menos sigma menos dividido por 2 epsilon 0. O da esquerda, E left é igual a sigma menos sigma mais sobre 2 epsilon 0. E então o no centro seria então EB igual sigma mais sigma menos dividido por 2 epsilon 0. E por fim, vamos à simetria esférica. Então, simetria esférica, o primeiro caso, uma esfera condutora carregada. Então, imagina que eu tenho aqui uma esfera carregada
vou fazer duas gaussianas, né? Lembrando que gaussiana é como se fosse um contorno que a gente faz na superfície, geralmente um contorno esférico, porque a lei de Gauss ela vale para simetria fechada, né? Ela vale para analisar quanto de carga tem num dado lugar que está envolto numa superfície, geralmente uma superfície esférica, né? Então, vou fazer aqui então uma simetria, uma superfície S2 externa. Isso aqui é importante porque mais para frente, quando a gente vai falando de campo magnético, circuitos, a gente vai definir outro termo que é uma amperiana, que vai definir um caminho fechado em um dado circuito, para pegar um dado intervalo de campo magnético, e é de forma semelhante a isso, né? Mas no caso da lei de Gauss, a gente sempre considera quase sempre uma simetria esférica, né? E vamos fazer também outra gaussiana interna, uma superfície S. Eu tenho aqui o raio, né? Lembrando da lei de Gauss, então, qual vai ser o campo aqui? E de R é igual. Lembrando, simetria esférica, qual que é a área da superfície da esfera? 4πr ao quadrado, né? Isso aqui é fórmula de ensino médio, vocês têm que saber, né? Área da superfície de esfera, 4πr ao quadrado. Então, 4π ε0 r ao quadrado. Isso. Se o raio for menor, se o raio for maior que o raio da esfera. Ou seja, se ele estiver na gaussiana de fora. Então, R maior que R. E 0 se R for menor que R. Então, dentro da esfera não tem campo elétrico, já que ela é uma esfera condutora carregada. Assim, podemos representar no gráfico o campo elétrico em função de R. Como é que ficaria isso aqui, então? Bom, vou definir um limite, que é o raio da esfera R, aqui, até R, ela é zero. Então, é uma linha, é simplesmente uma linha que cruza o zero no eixo X. Né? Não vai dar para enxergar direito, mas imagina que tem uma linha que está cruzando o eixo R aqui, né? Até R. E para R maior que R, ela simplesmente segue a fórmula padrão de campo elétrico que decai com R ao quadrado, né? Então, como é que ficaria isso aqui? Teria uma descontinuidade, ou seja, um pico, e depois decairia exponencialmente com R ao quadrado. Lembrando que uma descontinuidade é um lugar, né, que não tem derivada. A derivada dá problema. Porque a derivada nada mais é que a taxa de variação da função em cada ponto, instantânea. Então, não tem. E você define a taxa de variação pela reta tangente, a curva. Como não tem curva, tem uma descontinuidade, não tem como você calcular a derivada nesse ponto. Tem como calcular a derivada até aqui e aqui, mas nesse ponto não tem. Por isso que é uma descontinuidade. E vão ter vários gráficos a partir de agora que vão ter descontinuidades. No eletromagnetismo é muito famoso isso. E vão ter vários gráficos também no eletromagnetismo que eles se comportam de uma certa maneira até certo ponto e de uma outra maneira em outro. E só uma curiosidade, nesse gráfico, parece muito, de forma invertida, o gráfico do calor específico em função da temperatura, no caso de um sistema magnético, ferromagnético, com campo externo zero, do modelo de Ising. Então, só dar uma pincelada, quem quiser pesquisar, pesquisa modelo de Ising. É um modelo que serve para analisar os espinhos magnéticos, o ferromagnetismo, o paramagnetismo. E quando não tem campo externo, o calor específico se comporta assim, de forma invertida. Então, ele sai do zero, cresce, tem um pico, tem a descontinuidade, cai para zero e continua zero eternamente.
para cá, sem campo externo, né? Que é como é a minha área de mestrado, dá uma curiosidade aqui para vocês. E agora, no caso de uma simetria esfera não condutora, uma esfera não condutora, carregada uniformemente. Então imagina que eu tenho o seguinte, imagina que eu tenho uma esfera de raio A, então aqui eu tenho raio A, eu vou desenhar então uma gaussiana externa a ela, que tem raio R, e dentro dela, então aqui é a mesma esfera, dentro eu tenho outra gaussiana interna, que tem raio Rzinho também. Então, eu tenho aqui mesmo princípio, né? Campo, como é que ele é? Se ela é não condutora, então ela é 4π, y0, por r ao quadrado. Mesma coisa, né? Se R é maior que R, aqui até aqui no limite externo é a mesma coisa, só que internamente, como ela é não condutora, ela vai ter um campo elétrico interno. Então, Q R sobre 4π y0 é ao cubo. De onde vem esse ao cubo aqui? Lembrando que o volume da esfera é 4/3 de π r ao cubo. Isso aqui é fórmula de ensino médio também, vocês têm que saber. Esse R aqui é equivalente ao A, que é constante, né? Só que se aqui eu devia ter colocado, né, maior que A, né? Perdão, não é maior que R nesse caso, maior que A. Se R é menor que A. Então, veja aqui o seguinte, que é A, né? O A é constante, porque ele é o raio da esfera, não vai mudar. O que vai mudar é a distância R, que está o ponto que eu quero analisar o campo elétrico. Então, se o ponto estiver fora, ele segue essa forma. Se ele estiver dentro, dependendo da distância da origem até a A, ele vai seguir essa forma. Então, veja aqui. Como é que comporta esse gráfico, então? Campo sobre R. Nós temos aqui até A, ele segue essa fórmula, ou seja, até A, ele segue essa fórmula, que quer dizer o quê? Ele só depende de R. Porque A é constante, tudo o resto aqui é constante, ele só depende de R. Então ele é linear. Ele só depende de uma variável que não está quadrada. Então ele é uma reta. Até aqui ele é uma reta. Depois que ele passa de A, ele passa a se comportar de forma inversa com R ao quadrado. Então ele passa a ser então, uma exponencial decrescente. Então aqui
nessa primeira parte, ele é proporcional, alfa é sinal de proporcional, né? Proporcional a L. E aqui ele é proporcional a 1 sobre N ao quadrado. Então, com isso, acabamos as nossas aplicações da lei de Gauss. A aula já está grande. Na próxima aula eu começo então a falar do último conceito de eletrostática importante, que é o conceito de potencial elétrico. Então é isso. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.